noite, querida. Muito obrigado, André, por vir. Só vou lembrar aqui o Robson para colocar para gravar, acho que ele já começou. Bom, então nós vamos começar hoje a nossa Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Nós estamos na situação de pandemia, né, que trouxe muita dificuldade coletiva muito grande, com mortes em grande escala, desempregos em grande escala. Ainda estamos dentro desse olho do furacão, mas toda dificuldade ela também tem algum tipo de mudança positiva, não tem como, ela impõe isso. E estamos, então, vendo virar realidade também, o que levaria alguns anos para acontecer, que a gente imaginava, como trabalho remoto. Tudo isso começou no ano passado de uma forma massiva, aumento no número de vendas pela internet, que já era grande, aumentou muito, educação à distância, aula online, tudo isso. E também a gente estava aprendendo a lidar com essa situação e não fizemos acontecer no ano passado a CIPAT. A gente ainda não sabia como tornar ela real. Mas nesse ano de 2021, ela vem de forma virtual, abordar temas que nos preocupam dentro da PUC, fora da PUC. E a primeira palestra se chama Qualidade de vida no trabalho, como manter a saúde emocional com os desafios atuais. Para esse tema, a Conceição Liseta, mais uma vez, se superando no seu compromisso com o trabalho, atitude, competência, mesmo remotamente, de licença, ela nos ajuda a organizar tudo isso outra vez. E ela entrou em contato com a professora psicóloga, doutora em psicologia, Andréa Batista Magalhães, que já está aqui e a gente cumprimenta e passa a palavra, né? Olha, já que é sobre os desafios, né? A partir de hoje a gente começa a trabalhar 6 horas, né? Como pagar as contas já é um novo desafio emocional para nós. Então tem tudo a ver com o tema que você vem trazer para nós. Então, obrigado, Andréia. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Jorge. Professora Graciele, acabei de ver você aqui na minha telinha. Tudo bem? Gente, eu fico tão empolgada quando eu entro numa sala e vocês estão de câmera aberta. Nossa, que sufoco, né? Vou compartilhar com vocês meu primeiro desafio profissional, né? Foi dar aula online. Eu sempre tive muita resistência, muita mesmo. Eu sou do pegar, do abraçar, do ter gente, né? Do estar junto. E, de repente, a gente tem aí, em 3 dias, ano passado, a PUC conseguiu colocar todos os professores e alunos no sistema remoto, né? E vou falar para vocês que foi um desafio em que a gente, de alguma forma, se sentiu acolhida, tanto pela instituição, pela administração docente, quanto pela própria administração da universidade, quando a gente, de fato, conseguiu e teve instrumento para fazer isso, com todas as dificuldades, né? Então, foi o primeiro grande desafio profissional para nós naquele momento, né? E tem aluno que eu não conheço, né? Tem aluno que a gente não vê, tem aluno que passa, né, com todas as dificuldades, inclusive, que ele tem, mas institucionalmente a gente teve o privilégio de ser cuidado, né, com todas as dificuldades e outros desafios que a gente enfrenta, inclusive os financeiros, e consultório tem me mostrado que não é só o desafio financeiro que a gente está enfrentando, os adoecimentos ocupacionais estão muito mais vulneráveis, então a gente tem um pacote completo, né, que a gente precisa saber lidar, né? E a minha fala é nesse sentido, para que a gente possa também conversar um pouquinho sobre a autorresponsabilidade. E eu falo disso para vocês no lugar de quem esteve... eu estou em outras instituições também, e já falei isso em outros lugares, não é aqui, não estou falando aqui só porque eu estou aqui, né?
mas a PUC foi de longe a instituição que melhor nos acolheu, dando condições dentro do que era possível com relação ao mundo, né? Institucionalmente, mundialmente, a gente passou por todas essas dificuldades e aqui, de fato, foi um lugar que a gente se sustentou dentro desses desafios, tá? Então, mais uma vez, obrigada pela possibilidade de falar de um tema que eu venho estudando há algum tempo, inclusive tema do meu doutorado, né? Qualidade de vida de profissionais da área da saúde, mas que se estende aí a todos nós, né? Eu vou compartilhar um slide aqui com vocês. Vou ver se eu consigo compartilhar, né? Como convidada da sala. Ah, parece que dá certo. E aí, eu vou pedir para vocês irem me chamando, se quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Eu até prefiro, porque enquanto eu estou compartilhando a tela, eu não vejo vocês aqui, tá? Mas, por gentileza, podem ir perguntando, podem ir me interrompendo, vou ficar mais tranquila se a gente conversar sobre qualidade de vida, né? Do que só eu falar aqui para vocês, tá? Então, a Conceição pediu que eu falasse sobre um tema dentro dessa proposta, né? E eu gosto muito dessa foto. Eu acho que a gente tem poder de renascer em qualquer lugar que a gente se encontre. E por que a gente fala desse lugar do trabalho? Provavelmente o lugar que a gente passa a maior parte do tempo. Eu tive a falsa ilusão, quando eu vim para casa, para dar aula de casa, né? E aí eu atendo gestantes, eu trabalho com gestantes. Eu pensei assim, eu vou trabalhar menos, né? E foi um falso engano, foi um engano, né? Foi uma falsa informação que a gente teve, porque a gente acabou triplicando, né? Movimento de trabalho, movimento de casa. Quem tem menino pequeno, mãe virando professora, mãe virando cuidadora, né? Tá aí os primeiros desafios que nós enfrentamos relacionados e alinhados ao nosso trabalho. Então, eu acho que a gente pode renascer dentro de cada estrutura, de cada lugar que a gente se encontra, né? Por isso que na área do trabalho, quando a gente estuda doenças ocupacionais, a gente trabalha com o perfil do cacto, né? Não conhecia a Juliette, viu, gente? Esse cacto aí não tem nada a ver com a Juliette. Aliás, vim conhecer essa figura essa semana, que eu fiquei curiosa para saber quem era, né? E aí, não tem nada a ver com ela aqui. O cacto tem a ver com essa resistência, né? Que é muito, que é sentido, né? Que deu sentido aí com relação aos nossos com o povo do Nordeste, né? Mas que está muito na perspectiva da saúde ocupacional também. E por que a gente está falando tanto disso agora, né? Porque muitas vezes o nosso cuidado no trabalho, ele precisa passar pelo autocuidado. Então, a minha fala no decorrer aqui é vocês pensarem um pouquinho, a gente pensar junto, né? O que eu estou fazendo para cuidar do meu trabalho se eu não estou cuidando do meu corpo, da minha saúde psíquica, da minha saúde emocional? E esse é um grande desafio agora, em que socialmente nós somos expostos a uma condição de vulnerabilidade que não é nossa, não no sentido da responsabilidade. A gente acaba sendo responsável pelos nossos atos, pelas nossas condutas, né? Inclusive as condutas sociais. A gente está aí já fechando o segundo ano. Nós vamos fechar 2 anos de pandemia. Isso os estudos mostram isso com muita clareza no Brasil, por uma questão de comportamento, né? Mas qual a nossa responsabilidade nisso que é externo para a gente cuidar e viabilizar viver bem ou minimamente saudável nesse contexto, né? Então, gosto muito dessa fala do Carlos Drummond de Andrade, né? Eu sou responsável por meus próprios sentimentos e comportamentos. E muitas vezes essas pausas, elas requerem a consciência de que eu não consigo fazer a pausa física, mas eu preciso fazer a pausa psicológica, a pausa espiritual, para olhar e me entender nesse processo do adoecimento. Isso é individual, vocês vão me ouvir falar um pouco disso aqui. Eu tenho atendido profissionais que chegam, né, no consultório com as psicossomáticas.
E muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar, eu entendo o movimento de não parar dessa pessoa, né? Então, durante muito tempo, isso foi um perfil famoso, né? Workaholic, né? Pessoas que trabalham demais e todos nós estamos nesse movimento. Mas a gente precisa entender que em alguns momentos existem essas pausas, elas são necessárias, e eu tenho percebido para algumas profissões, para alguns tipos de trabalho, nesse momento necessário, tá? Então, vou falar um pouquinho de saúde ocupacional, desse adoecimento, e na minha perspectiva clínica, o que eu tenho trabalhado como grande desafio para poder propiciar saúde ou para que essa pessoa consiga, de alguma forma, pensar em saúde no contexto de trabalho, tá? Não vou falar de pandemia, mas a gente vem de uma história de grandes pandemias, né? Que acaba com milhares de vidas, e muitas vezes dentro da história nós não tínhamos noção desse impacto, a não ser pela informação histórica, né? Olha aqui, eu trouxe alguns números para vocês verem, né? A peste justiniana, né? Que matou até 300 mil pessoas no Império Romano, né? E era uma população de 500 mil. A peste negra, uma das mais conhecidas, a expectativa que tenha matado 200 milhões de pessoas, né? A gripe russa, a gripe espanhola, a H1N1, que a gente passou aí, né? Um colega meu fala que a H1N1 foi um estágio que nós fizemos para passar pela Covid, e fizemos um estágio muito mal feito, né, gente? Porque a gente não aprendeu com H1N1 condutas básicas de segurança ocupacional, né? O cuidado com a higiene das mãos, o cuidado com a higiene e a postura, distanciamento para a fala, né? Mas foi um momento que teve grande impacto no nosso país também, né? Chegando aí a um número dos 6 dígitos de morte. E, claro, isso tudo traz para nós um dos processos mais doídos da gente lidar, que são os processos de luto, né? Nós estamos aqui dentro da universidade perdendo pessoas das nossas relações, pessoas importantes, né? Tem dia que teve dia aqui que eu olhei o WhatsApp e falei assim, não vou abrir mais, né? Medo. E isso impacta no nosso trabalho, né? A nossa relação pessoal, de amigos, com pessoas queridas, a gente vai expor isso onde a gente se encontra, nas nossas relações. Seria muito bom se a gente fosse as caixinhas, né? Então, a caixinha da Andréia que trabalha, guarda a caixinha da Andréia que é mãe, guarda a caixinha da Andréia que é professora, e nenhuma se mistura, né? Isso é sonho de consumo e eu espero que não se realize, porque senão a gente se desintegra, né? Por isso é importante pensar nos processos de luto como forma de adoecimento ocupacional, tá? Então, a pandemia, ela surge como a necessidade da gente pensar e preocupar, não só gestores estão preocupados, né? Mas que cada um de nós também preocupe com a nossa saúde e, claro, com o bem-estar das pessoas que estão à nossa volta. A Covid-19, ela nos ensina, e é um grande desafio, ela nos ensina a nos relacionar dentro de uma perspectiva de segurança. E aí é muito bonito falar disso, né, gente? Protocolo de segurança, usa máscara, não pega na mão. Mas qual critério individual cada um de nós utilizamos para cuidar também das pessoas que estão próximas? E aí a pegada da saúde emocional, né? Quando eu consigo alcançar isso com uma pessoa, quando o profissional consegue se perceber nesse processo da própria vulnerabilidade, entendendo que é ele responsável ou minimamente corresponsável por isso, ele consegue se assistir de saúde e pensar na saúde coletiva. Andréia? Oi, Jorge, pode falar. Desculpe, eu não havia percebido que a professora Graciele estava entre nós no início da reunião, e eu acho que a gente, às vezes, atropelou os acontecimentos,
e a gente poderia, eu gostaria de ouvir um pouquinho a professora Graciele. Seria possível a gente fazer uma pausa? Fique à vontade. Ô, professora Graciele, desculpe, seja bem-vinda. Eu não percebi que a senhora estava aqui no início da reunião. Não tem problema não, Jorge. Eu tive dificuldades, até pedi auxílio ao Jones, mandei mensagem para a Sandra, porque em tempos como esses nós também temos as dificuldades com a tecnologia. Eu achei que era para entrar pelo aquele, como é que chama? Já até me esqueci. Google Meet? O Google Meet, depois vi que era o Teams, então Pelo foi. Teams? Mas eu entrei, eu estava já no início. E, de toda forma, eu peço desculpas por interromper, né, essa exposição maravilhosa. Você sabe que eu sou sua fã, Andréia. Você mora aqui no coração da DRH e penso que de muitos trabalhadores dessa casa, que muito nos honra, né, ser pessoas trabalhadoras que, agregando o seu valor, fazem com que essa instituição subsista há tantos anos. E eu falo isso porque minhas origens estão atreladas à vida dessa instituição, né? Meu pai, eu hoje falo com tanto orgulho sobre isso, ele foi o primeiro contrato de trabalho de professor dessa casa, né? Então, é uma honra e é uma honra ver que os nossos trabalhadores são capazes de fazer um evento como este, dentro de um momento em que a gente fala de luto. Eu acho que é a coisa que mais dói quando nós falamos pandemia, vem na minha memória o adoecimento, a enfermidade, o luto que eu passei, perdi pessoa da minha família, né, com Covid, e exacerba no nosso ânimo as regras, né, para proteção. Às vezes a gente fica até demais. Eu aqui na DRH, em dado momento, assim, fui até rigorosa em excesso, mas acho que as pessoas que trabalham comigo sabem que era para preservá-las, né? Então, eu fico muito feliz de ver os nossos trabalhadores tratando desse tema nesse momento. É um momento doloroso, um momento que mexe não é só com a questão de uma redução salarial, mexe com a alma das pessoas, vai muito mais profundo do que isso. Faz com que a gente repense os nossos valores mais arraigados e faz com que a gente mude, né? A mudança é talvez aquilo que a gente mais percebeu, né? A mudança em tudo, mudança física, mudança externa, mudança interna. E é um momento da gente olhar para a vida com outros olhos, para a vida e para o trabalho, porque tudo que acontece conosco no mundo aí fora, vamos dizer assim, impacta na nossa vida também dentro do trabalho e, sobretudo, com aquilo que a pandemia trouxe para nós, que ela veio para dentro do nosso trabalho. E ela faz com que a gente tenha que ter esse momento mesmo de uma reflexão mais profunda, orientada por uma profissional do quilate, que é a doutora Andréia. Eu trago aqui, deixando para vocês, pedindo desculpas pela interrupção, porque interromper um raciocínio é uma coisa muito séria, muito séria. Eu não gosto de fazer isso, mas é porque eu queria deixar essa minha mensagem de esperança, de convicção de que com a orientação correta nós vamos conseguir vencer a todos os fantasmas que nesse momento assolam o nosso espírito, que assolam também a nossa vida do trabalho. São muitos conflitos, né, vividos nos últimos tempos também. O conflito que deve ser tratado apenas como uma questão, a gente não pode agigantar o conflito, né? E penso que esse momento também nos remete ao diálogo,
um diálogo mais profundo, diálogo sereno, o diálogo que não é o diálogo do embate, né, da briga, é o diálogo da pacificação e do entendimento. E eu trago para vocês aqui, deixando por último, a minha mensagem da professora Olga, que teve o cuidado e o zelo de me abordar e pedir que eu levasse a mensagem dela para vocês, que vocês tenham um evento exitoso. A professora Helenisa também me ligou agora há pouco também, me pedindo que deixasse para vocês também o desejo assim, de muito sucesso nessa jornada, e ambas destacaram a qualidade dos temas que vocês escolheram, pediram que eu os parabenizasse. Então, a parada era para isso, Andréia, minha queridíssima, e você sabe que você já está reservada para um evento nosso aqui da DRH, viu? Vai ficar sabendo agora extraoficialmente. Pronto, falou de evento do RH, eu já aceito. Viu? Então, já vai pensando na sua agenda, tá bom? Pode deixar, querida. Você é nossa, você é de todos os trabalhadores dessa instituição, Gratidão. com a sua sabedoria, com a sua serenidade, que a gente tanto está precisando, viu? Jorge, meu querido, muito obrigada aí pela oportunidade de falar esses minutinhos para vocês. Peço desculpas a todos pela intervenção, pela interrupção, mas como eu não poderei ficar até o final, eu pensei, eu falo com eles ao final. Mas como já tenho 2 reuniões agendadas na sequência, para eu entrar a tempo nelas, eu vou ter que sair um pouquinho antes. Mas fica aí o meu abraço virtual para todos, e o desejo de que o coração e a alegria pela vida continue assim, premente em todos nós. Nós que agradecemos. Obrigado. Uma jornada para todos vocês, viu? Muito agradecida pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês, tá? Obrigada, viu? E a sua fala só alinha com o que eu já vou falar. Então, não é uma interrupção, é uma colaboração, viu? Fico obrigada de ver você. Fiquem todos com Deus. Amém. Muito bem, muito bem. Não sei se vocês sabem, eu fiquei muitos anos no Recursos Humanos. Quando eu saí do Recursos Humanos para ficar só na docência, eu adoeci, gente, tanto que eu gostava de trabalhar naquele lugar, né? Então, é o lugar do coração mesmo, né? Então, vamos continuar aqui. Não tem problema vocês me interromperem, tá? Eu acho até bacana a gente ir compartilhando essas experiências. A ideia é essa, né? E aí eu estava falando com vocês justamente um pouco disso, inclusive, que a professora Graciele tocou no assunto, como a gente precisa cuidar dos pares, né? E a pandemia, se tem uma coisa que ela tem ensinado para nós, é a possibilidade que nós temos de exercer o autocuidado e o cuidado com as pessoas que estão próximas, né? E nesse sentido, dentro do lugar do trabalho, foi o lugar onde a gente teve uma maior repercussão da saúde, do adoecimento ocupacional. E eu volto a insistir nisso, não necessariamente pela condição financeira, que foi um atropelo no país inteiro, né? Economicamente atingiu todas as pessoas, né? Então, por exemplo, nós tivemos redução de carga horária, pessoas tiveram que interromper a atividade, autônomos que ficaram sem condição de trabalhar, e agregado a isso, as condições de vulnerabilidade, né? Psicológica e social, que chega, né? Dentro de uma condição de trabalho. A questão é que o adoecimento ocupacional, ele não necessariamente precisa ser percebido pelo adoecimento psicológico, e muitas vezes a gente só consegue identificar um adoecimento pelo trabalho ou na condição de trabalho quando a gente está psicologicamente comprometido, né? Então, a maioria dessas situações, elas são consideradas normais diante de uma situação de anormalidade.
E isso é um cuidado que nós precisamos ter. O corpo da gente, ele vai sinalizar o tempo inteiro as possibilidades de adoecimento. E muitas vezes a gente vai atropelando esses sinais. Então, eu levanto cedo todo dia com dor de estômago para ir trabalhar. Não, mas é só uma dor de estômago, né? Eu tomo um remedinho, um paliativo e eu consigo. Até chegar num determinado momento que eu não consigo levantar, ou eu tenho preciso fazer uma intervenção médica de urgência, e a gente acaba percebendo que essas vulnerabilidades, elas são construídas. E o que a gente precisa entender é que esses fatores de estresse, principalmente que a pandemia traz, ela traz primeiro no individual e depois no coletivo. Por isso que a gente tem essa sensação que aumentou o número de adoecimento. E aumentou mesmo. Mas é uma proporção que a gente vem acompanhando na história. Para vocês terem uma ideia, eu terminei meu doutorado ano passado, defendi em 2020, e o resultado do meu trabalho era sobre o adoecimento ocupacional, né? Eu falei sobre qualidade de vida de profissionais da saúde, que mesmo antes da pandemia já estavam muito comprometidos. E o que era o maior impasse do cuidado? O não cuidar, o não fazer o autocuidado. Então, eu falo disso justamente porque isso vai permitindo que esses fatores de estresse vão se intensificando e aí intensifica na relação. Vocês vão perceber que, às vezes, uma relação até com um colega, uma pessoa mais próxima, começa a ficar vulnerável, né? E aí a gente, fulano, eu não tenho paciência com fulano, eu não consigo trabalhar com fulano. E qual é o movimento estressor que permite psicicamente, né, que eu não consiga trabalhar? E a pandemia traz fatores de estresse muito pontuais, né? A insegurança da contaminação, muitas pessoas com afrouxamento de medidas de segurança. O que é isso? O que eu estou vendo agora, gente? A maioria das pessoas, né, uma boa parcela, a maioria ainda não, né, infelizmente, mas muitas pessoas vacinadas. As pessoas estão afrouxando as medidas de segurança no momento em que não é hora, né? Então, a vacina não, todas as vacinas, elas estão cientificamente validadas na proteção, mas ela não é, nenhuma é 100%. Então, precisa continuar tendo cuidado, porque eu posso ter carga viral no meu corpo, não desenvolver porque eu estou vacinada, mas eu sou um transmissor. E isso na relação de trabalho tem colocado as pessoas em situação de alerta, aumenta nível de cortisol, né? Produção de cortisol no corpo, que é o hormônio do estresse, né? Um aumento considerável na demanda, né? Por atender, aqui tá pacientes, mas pessoas, né? Risco de contágio, e aí isso, consequentemente, fragiliza as nossas relações, né? Então, é muito comum vocês perceberem nesse momento, com a intensidade, intensificando sintomas que antes a gente demorava um pouco mais para perceber, né? Esses sintomas se tornam persistentes, e quem produz isso é essa sensação de medo, essa sensação de angústia, essa sensação, será que meu colega que afastou porque foi contaminado, ele volta? Ou será que eu tenho que ficar agora 7 dias em isolamento? E o risco que eu tenho de contaminar, minha família depende do meu transporte para circular com essas pessoas. Isso tudo vai gerando o que a gente chama de sintomas e riscos psicossociais, que compromete esse funcionamento social. Isso não é do trabalho, isso é da relação. Por isso que eu preciso voltar lá para a gente entender essa qualidade de vida no trabalho, porque é onde a gente precisa se sustentar minimamente, dentro de uma perspectiva psicológica, para conseguir ajustar, né, esses parâmetros para a gente pensar em saúde. Então, esses problemas, eles vão se intensificando e, claro, o que a gente tem percebido? Aumento do consumo de drogas, né, álcool e outras drogas, diagnósticos psicopatológicos. Então, pessoas que às vezes conseguiam sustentar um tratamento, um acompanhamento, isso foi interrompido, e essa sensação de medo, de insegurança social que a gente vive, traz para nós
uma maior probabilidade das doenças psicossomáticas, né? Então, uma coisa que vocês estão fazendo aqui, por exemplo, é um cuidado psíquico para informação atuar como forma preventiva. Então, informação é extremamente importante para a gente acolher aquilo que é nosso, aquilo que é da nossa condição e aquilo que é do externo, né? E a pandemia também, ela traz muito isso, né? A gente tem também os sintomas comportamentais. Então, não é só ficar preocupado, não é só eu me sentir angustiada. Eu passo a desenvolver no meu comportamento alterações que vão complicar, né, a minha situação, o meu adoecimento. Então, essa observação, ela precisa ser clínica. Então, André, eu tenho que estar no consultório, eu tenho que estar com um psicólogo, eu tenho que ir no médico? Não. Mas eu preciso estar atento a isso, ao movimento que o meu corpo faz, porque ele vai me sinalizar também, né, as minhas condutas. Então, eu sou uma pessoa que como super bem. De repente, eu não estou conseguindo almoçar direito. Ou eu não estou conseguindo dormir direito. O sono é uma das maiores queixas com relação às patologias ocupacionais. A maioria das pessoas, quando chegam no consultório, eu pergunto, como é que você percebeu que começou? Ah, eu passei a acordar de madrugada, e aí eu já não dava mais conta de dormir. E vai protelando, e a gente tem muito esse movimento de protelar, enquanto fisiologicamente a gente não tem um resultado. E claro, né? Os pensamentos recorrentes sobre a epidemia, sobre a saúde da família, a gente está sempre preocupado. Então, atendi uma família gestante há uns 2 meses atrás, a gestante já com nível de sintomas depressivos altíssimo, porque ela dentro de casa, desde que confirmou a gestação, só o marido trabalhando, e aí a preocupação dele, porque ele trabalhava, e aí preocupado de se contaminar no trabalho, contaminar, e a gente sabe que o risco da Covid em gestantes é 70% maior do que numa mulher que não está gestante, né? Então, até para alertar vocês, né, que tem pessoas próximas, a estatística de sexta-feira é que nós estávamos tendo 26 mortes maternas por semana. Então, quando a gente fala no isolamento, isso é uma condição séria. Então, as gestantes, elas precisam trabalhar, as famílias precisam trabalhar e entra nesse círculo, né, de preocupação e de ansiedade, que, claro, aumenta os sintomas que eu estou chamando de psicossomático, né? Medo de adoecer e de morrer, e é real, né? Eu costumo falar que a pandemia começou com um tipo de público vulnerável, que eram os idosos, e ainda são, só que hoje é uma roleta russa, gente. Hoje é uma loteria, né? A gente tem milhões de casos de pessoas, né, que cumprem o protocolo da gravidade. Que protocolo é esse? Tem comorbidade, né? Tem doenças respiratórias, obesidade, tem mais uma ou duas que está na lista lá, encabeçando as comorbidades mais graves. Só que tem pessoas atletas, pessoas na faixa etária do adulto, jovens, que não têm comorbidade. Então, ainda isso gera maior angústia, né? E medo, e o medo ele vem como sintoma psicossomático de não dar conta disso tudo, né? Então, essa sensação de impotência, muita angústia, muita tristeza, isso acaba trazendo para a pessoa essa sensação de, eu vou falar a palavra, inutilidade, não inutilidade do não fazer, mas da impotência de olhar para o próprio corpo e conseguir se sustentar nesse momento, né? Então, essa é uma situação que a gente começa a olhar e entender que está posto socialmente a nossa vulnerabilidade. Por isso que nós temos que pensar como enfrentar isso. Então, para ter qualidade de vida, claro que a instituição, a empresa, né, a organização, elas perceberam a necessidade de preocupar com isso, né? Isso é um movimento organizacional no mundo inteiro, mas a gente precisa entender que existe um movimento, né, que é o movimento do enfrentamento, que é pessoal, tá? E aí eu vou falar para vocês disso aqui, na prática, como que tem acontecido.
que às vezes algumas pessoas vão entender como coping, ou nível de resiliência. O que é nível de resiliência, né? A palavra bonitinha é mais difícil, mas é quanto eu sustento, o quanto e como eu sustento uma situação de vulnerabilidade, uma dificuldade. Quanto eu sou forte, quanto eu não gosto de falar forte porque a resiliência não está na força. Ela está no poder de entender a situação e falar assim, o que eu, Andréia, né, posso fazer para gerir essa angústia, e isso é possível. O que a gente tem dificuldade, gente, é se dispor a fazer. Tá? Esse é um movimento em várias categorias profissionais, né? Tem algumas mais, outras menos, mas a gente profissionalmente tem uma tendência a testar o limite fisiológico da gente. E aí o corpo não vai aguentar. E agora ele tem uma questão a mais para não suportar isso, porque a gente está vulnerável psiquicamente sem que isso seja uma demanda pessoal. O que eu estou querendo dizer? Antigamente, estressava o profissional adoecia, ele tinha problema em casa, ele tinha problema no casamento, ele tinha problema na escola, mas era dele. Agora não, a pandemia é uma condição de vulnerabilidade social. Mais uma razão para a gente pensar nas nossas estratégias de enfrentamento, tá? E eu falo, então, de rede de apoio. Nós temos fortalecido a importância, e esse é uma estratégia para os desafios atuais, que tem funcionado não só na demanda profissional, mas também nas demandas pessoais. Deixa eu só pôr meu telefone aqui no silencioso, para que a gente consiga pensar em saúde psíquica. E aí, gente, apesar da gente falar coletivamente, esse é um momento que a gente precisa entender o movimento individual. Porque quando eu faço esse movimento, eu acolho o ambiente social também. Eu tenho trabalhado redes de apoio. Vou explicar para vocês como isso funciona. Por que esses 3 pontinhos aqui embaixo? Para entender onde chega a rede de apoio na minha relação profissional, né? O que é rede de apoio? Qualquer pessoa, grupo, instituição que eu posso pedir socorro, né? Esses dias uma gestante me ligou no domingo, uma mãe, né? Ela já tinha parido. Ela me ligou, já era quase 7 horas da noite, num domingo, e falou assim para mim, Andréia, meu marido está trabalhando, minha irmã está com a minha mãe, eu estou sozinha, e acabou as fraldas do meu bebê, eu não consegui me organizar isso. A única pessoa que eu pensei para sair para comprar fralda para mim foi você, né? Ela não podia sair. O que ela fez? Ela me viu como rede de apoio. E é uma questão importante para a gente pensar, porque muitas vezes a gente não consegue identificar quem é rede de apoio, porque a gente entende que é aquela pessoa que pode fazer um favor, e não é isso, né? São vínculos que tornam o momento pelo qual a gente está passando menos sofrido. Entender quem são e como essa rede de apoio funciona para nós significa que a gente pode elaborar situações dificílimas, como a perda de colegas, por exemplo, né? Só que a rede de apoio, ela não é mágica, né? Ela vai funcionar na medida em que eu também me coloco como rede de apoio. Na medida em que os pares também se fortalecem como rede de apoio. Por isso que a gente fala em qualidade de vida nesse ambiente que eu estou. Quem é minha rede de apoio? Pode ser minha mãe, pode ser minha irmã, pode ser um cônjuge, pode ser minha filha, pode ser um amigo. Quando eu consigo observar a minha rede e me fortalecer, eu também me torno rede de apoio. Isso é qualidade de vida no trabalho. Isso é melhorar as relações do ambiente. Por isso que eu falei lá, citei Carlos Drummond lá na frente para vocês, né? Essas pausas para entender que eu preciso cuidar e identificar onde eu estou, pode trazer para mim a oportunidade de melhorar o meu ambiente, né? Por isso que a gente tem que pensar no coletivo, né? Gosto muito dessa frase da Judite, né? A minha própria vida depende de uma vida que não é minha.
E isso acontece na relação de trabalho, né? Às vezes a gente está numa relação em que eu não tenho intimidade com todo mundo, mas eu tenho convivência com todo mundo. Isso gera um nível de intimidade, né? Claro que agora, né? E antes também, a gente não precisa abraçar, beijar, eu te amo, você é a melhor companhia da minha vida no trabalho. Mas essas relações, elas precisam ser fortalecidas na condição psíquica, na minha condição psíquica. Vocês já perceberam quando uma pessoa no grupo está vulnerável, o grupo todo desmantela? A mesma coisa acontece quando a gente está fortalecido. E nesse momento, muitas vezes a gente falou de saúde ocupacional de outra forma, mas agora, principalmente essa turma que estuda as psicossomáticas, tem fortalecido a importância da gente pensar em rede de apoio. O que a CIPAT faz, por exemplo, aqui, gente, isso é fortalecer rede de apoio, né? E às vezes a gente tem dificuldade de pensar em quem é rede de apoio, né? Então, como a gente identifica, né? Primeira coisa que a gente precisa pensar para estabelecer essas redes. Quem são as pessoas mais próximas de você? Tanto presencial quanto à distância, né? Então, observem, façam essa avaliação, né? Às vezes, esses dias atendi uma enfermeira e aí, depois de muito sofrimento, ela já estava no movimento, inclusive, de burnout, né? Que é uma das doenças ocupacionais mais conhecidas. E eu sempre tentando puxar para ela, quem que pode te ajudar? Ninguém, né? E é um público, inclusive, que tem dificuldade de vir para terapia, até compartilhar isso com vocês. Por quê? Porque eles estão precisando beber água, eles estão precisando fazer xixi, eles estão precisando comer direito, e o próprio trabalho não permite isso, né? Então, depois de muito tempo, ela conseguiu identificar que uma grande rede de apoio dela, por exemplo, era uma irmã que sempre compartilhou desses momentos, fortalecendo a condição dela, e tinha mais 6 meses que ela não conseguia nem falar com a irmã, né? Então, é um movimento institucional? Existe um movimento do trabalho que impede? De verdade, gente, não tem. Porque aí é uma autonomia que eu tenho nas minhas relações, né? E que muitas vezes, numa situação de angústia, a gente joga isso para o trabalho. Tá? E aí, claro, né? Fragiliza e a gente se sente e aí aumenta a probabilidade da gente adoecer, tá? Quais são essas pessoas com quem você se sente acolhido? E às vezes não é um familiar e não tem que ser um familiar, né? Você tem se comunicado, elas sabem o que você tem passado, tem buscado se sentir próximo. A pandemia contribuiu que a gente validasse o online, validasse as redes sociais, mas a gente continua no movimento do afastamento, né? Então, quando eu trago agora a possibilidade de vocês identificarem rede de apoio, é ter pessoas que vão sustentar a sua vulnerabilidade. E quando você conseguir fazer isso, a gente consegue o mais importante para pensar em saúde. Não é só ter um amigo com quem conversar, né? Ser rede de apoio, ter rede de apoio é ter e ser fator de proteção. E aí a própria medicina identifica como as psicossomáticas, né, aquelas doenças de base psicossomática, elas não evoluem a partir do momento em que eu tenho um fator que me protege, né? Tem uma pessoa que me ensinou muito sobre isso no Recursos Humanos, foi a Jaque, né? Eu não sei se ela está na sala. A Jaque, ela me ensinava esse movimento do fator de proteção. E o que eu descobri depois? Para eu ser fator de proteção, ela funcionava em muitos momentos para mim como fator de proteção. Mas para eu perceber que eu tenho um fator de proteção, ela foi rede de apoio, né? Quem é sua rede de apoio? E não precisa estar ligando para ela 24 horas, mas precisa identificar que uma rede de apoio, ela pode funcionar dentro do trabalho, né? Então, apoio entre pares. Então, eu estou numa sessão, estou num lugar, por exemplo, vou dar um exemplo da psicologia, né? Quando nós começamos com online, colegas que tiveram muita dificuldade com a plataforma, né? As plataformas
a gente tem colegas que a primeira experiência que teve com plataformas foi por causa da pandemia, né? E quantos anos a gente fala do atendimento remoto, gente, do AED? Tem mais de 20 anos que a PUC trabalha com AED, né? EAD, né? Ensino à distância. Naquele momento, colegas foram rede de apoio, porque foram na casa do outro ensinar, sentaram junto, né? O pessoal da TI, né, foi fundamental para alguns casos específicos de ter que ensinar 1, 2, 10, 15, 20 vezes. Isso é ser isso é ser rede de apoio, que para essa pessoa que recebe, vira fator de proteção. Né? Então, as relações de trabalho, esses colegas que vocês estão juntos, que estão mais próximos, elas podem ser o que a gente chama de rede de apoio primária. Por que primária? Porque é a que está territorialmente mais próxima, ou remotamente mais próxima agora, né? Essas condições precisam ser acertadas, porque quando adoecidas, tomam outro lugar, né? Ah, eu não gosto de trabalhar com fulano. Ah, fulano é entrão demais no meu serviço. Então, precisa separar isso para que a gente fragilize, né, as potencialidades do adoecimento. E aí, as redes de apoio no lugar do trabalho, né, vai permitir que a gente se fortaleça, tá? Vocês vão perceber que eu não saio do individual, né? Mas coletivamente isso precisa ser sustentado de uma forma diferente. E N outras, né? Olha aí o tanto de situações, né, que pode ser rede de apoio. Aqui eu trouxe as que eu mais ouço em consultório, né? Então, a questão da alimentação se tornou uma conduta fundamental para eu ter rede de apoio, ser um fator de proteção para minha saúde, estudar filmes, músicas, atividades que vocês gostam, que garantam a segurança. E aí, muitas vezes eu escutei assim, mas eu gosto de jogar futebol. Ok, não pode. Então, eu não vou fazer nada. Não, né? Porque inconscientemente o seu corpo precisa dessas demandas de proteção. É isso que acontece com o corpo quando ele fragiliza, quando ele adoece, ele sente falta daquilo que é proteção, né? E uma questão extremamente importante que a gente já vem falando há muitos anos e que agora a própria medicina valida, né, legitima como rede de proteção e fator de proteção, são as práticas espirituais, né? Então, a gente precisa entender a prática espiritual como uma conduta que fortalece o nosso autoconhecimento. Isso vai permitir que a gente alcance uma estabilidade emocional, né? Então, gente, a gente precisa de 5 ou 6 pontos para pensar em saúde, e vocês vão ver que a maioria desses pontos caminha na individualidade. E vocês vão entender por que isso tem um reflexo na relação, né? No cuidado com o outro, no cuidado com o profissional. Então, a primeira coisa, cuidar da saúde psicológica, né? Então, o gerenciamento dessa saúde mental, esse bem-estar, ele é crucial para a gente manter saúde física. Se eu estiver muito angustiada, eu não vou dar conta de trabalhar, né? Então, teve momentos na pandemia que eu entrava em sala de aula no automático. Eu falava assim, tá errado. Como que eu dou uma aula no automático? Sem me relacionar, sem ouvir o outro. Então, eu precisei pensar na minha saúde psicológica para não adoecer fisicamente. É o primeiro grande ponto e é o que a gente mais demora a fazer, principalmente nas relações de trabalho, tá? Que eu falei da dor do estômago, né? Enquanto não dá um ciricutico, né? Não tem uma pane, essa dor de estômago, ela não chega como um sinal. E às vezes ela é do ponto de vista psicológico, né? Cuidar de você, né? Isso, gente, não tem PUC, não tem instituição, não tem empresa que vai fazer isso. Já ouvi muitas vezes em palestras em outros lugares, né? Essa pontuação com a responsabilidade da instituição com o autocuidado.
eu até entendo, quando eu consigo mediar os dois lados, que precisa ser pontuais esse cuidado, mas ele só vai acontecer quando eu me preocupar comigo mesma. E aí, gente, pode ser o melhor emprego do mundo. E o que é o melhor emprego do mundo? Isso é muito pessoal, né? Tem pessoas que estão, um colega meu de Brasília, por exemplo, né? Um salário em média de 25 mil, adoeceu porque não deu conta das relações. E às vezes a primeira impressão que a gente tem é que a condição é financeira. E não é. Enquanto não parou para cuidar dele, né? Inclusive exercia uma atividade que a princípio ele achava que gostava, né? Então, utilizar métodos para lidar com essa situação, como fazer pausas, descansar entre turnos. Tem um estudo, depois, Jorge, vou até ver se eu acho, já tem um tempo que eu li e passo para vocês. Uma empresa não sei se foi em Fortaleza, eles começaram a fazer uma pesquisa sobre como as pessoas voltavam para o trabalho depois da hora do café. É a pausa, né? Então, o que eles começaram a perceber? Que aquele start, aqueles 15 minutos, né? Aquele tempinho do café era fator de proteção. Começaram a organizar lanches para as pessoas que não iam para o café, né? Mas o movimento precisa ser do colaborador, né? Então, tem muita coisa acontecendo nisso que a gente precisa se perceber nesse processo, né? Não é só o café, é o start para eu desligar de uma coisa e meu corpo falar assim, é possível relaxar um pouco, André. É possível levantar, esticar, né? Um movimento super bacana que eu vi aqui, né, com a André e a Dani, né? Elas conseguiram levar para o online, para o remoto, o momento da ginástica laboral. Isso é pausa. Isso o corpo pede, né? E muitas vezes eu lembro que quando eu estava no DRH, né, eu falava assim para ela: nossa, mas eu tenho preguiça demais de parar para fazer isso. Eu vou por honra. Honra de quem, gente? Honra do meu corpo, não é? Então, são cuidados que a gente precisa, né? E N outros. O que é cuidado para você? Né? Então, isso é o autoconhecimento, né? Para você entender aquilo que pode ser cuidado, né? Continue se conectando, gente. Quem é aquela pessoa que você gosta, que você tinha um mínimo de relação, que você nunca ligou, né? Nesse período de um ano. Fator de proteção, né? Psicamente, receber essa onda, né? Inclusive os estudos da bioenergética falam disso também. Receber essa onda de alguém falar assim, que saudade de você, aumenta a produção de serotonina, né? De ocitocina, dá a sensação fisiológica de prazer, né? Então não é só, eu vou ligar para saber como é que fulano tá. É a sensação do bem-estar. Isso é hormonal, tá? É o corpo produz isso. Como quando a gente faz exercício físico, quando a gente come uma comida que gosta. Isso hoje precisa estar na lista das prioridades do cuidado, porque elas vão refletir na minha rotina de trabalho, né? Então, conecte-se com essas pessoas, liga, né? Eu tive uma paciente que eu atendi, e aí o dia que nós trabalhamos esse ponto aqui, ela falou assim para mim: pois eu vou fazer uma lista e vou ligar para todo mundo que não tem muito tempo que eu ligo, né? Então ela teve experiências riquíssimas, inclusive experiências tristes de pessoas que ela era muito apegada e que ela descobriu que faleceu, né? E aí o que nós trabalhamos com ela? O que você faz com essa pessoa, né? Legitima a sua dor. Manda uma mensagem para a família, manda um presente, se fortalece na dor do outro, mas a partir do momento que ela se reconheceu como possibilidade de que uma conduta pode ser um fator de proteção para a saúde dela, né? Formas alternativas de comunicar com os outros, né? E isso aqui dentro do trabalho tem um valor muito grande. A gente acaba criando afinidades, né? E eu tenho falado muito na área da saúde desse termozinho aí, comunicação afetiva. Na administração como um todo, né, a gente fala da comunicação efetiva. E tem que ser
Mas se ela não tem um mínimo de acolhimento, eu não alcanço o outro. E às vezes esse alcançar o outro é alcançar de forma, inclusive, inconsciente. O jeito que ela fala é agradável. Eu abro espaço para quando essa pessoa precisar, eu ser rede de apoio para ela. E isso é muito bacana a gente ver funcionando, né? Então, quais são as formas que você pode se comunicar, né? Então, fulana gosta de uma fruta, eu chego e entrego uma fruta para ela, né? Eventualmente. Estou dando exemplos assim que eu fazia, que a gente tinha na nossa rotina de trabalho. O que pode ser essa comunicação se tornar mais afetiva, né? Meu colega teve que sair mais cedo, às pressas, para socorrer alguém. Eu vou lá e termino o serviço dele. Não posso fazer isso, de jeito nenhum. Vou estar fazendo o serviço do outro. Qual é a dimensão dessa comunicação? Além de ser efetiva, ela será afetiva com as pessoas que estão próximas. Isso vira fator de proteção, tá? E descobrir e se informar sobre o apoio às pessoas com Covid. Saber o que está acontecendo hoje é protocolo de segurança para o Brasil, viu, gente? Não sei se vocês sabem, mas nós já temos países que estão retomando a vida normal, né? Nós ainda vamos com uma caminhada, né? Então, por exemplo, para tirar o uso da máscara, nós temos que ter mais de 70% de imunização. Goiânia está perto de 20%, né? Se eu não me engano, tá? Coisas de Brasil, né? Então, a gente precisa pensar nesses protocolos. Por que informação ajuda? Porque quando eu sei do que é proteção para mim, eu consigo me organizar no meu ambiente de trabalho, tá? Eu preciso ver essas notícias que tá acontecendo o dia inteiro? Não mesmo, né, gente? Senão a gente nem... Aí adoece mesmo, né? Com esse tanto de informação trágica que a gente lê. Mas saber se proteger, saber o que está acontecendo, tem grupos de psicologia trabalhando aí com psicoeducação. Por quê? Vamos abrir bar, né? Não sou contra nem a favor, tá? Eu acho, inclusive, que se a gente tivesse um comportamento minimamente respeitoso no coletivo, nem precisava fechar comércio, né? Mas vamos abrir lotado. Não tem como isso funcionar agora, porque eu preciso pensar na saúde coletiva. Isso envolve a qualidade do nosso trabalho, né? Então, pensar o que é proteção individual. Então, são pontos que vão girar para a gente passar por esses desafios, né? Saber quais são os protocolos, o que eles estão pedindo agora. Vocês sabem que agora eles estão avaliando a utilização das máscaras. Lugares com muitas pessoas, eles estão pedindo para usar 2 máscaras, né? Por quê? Para diminuir a incidência de carga viral, né? Então, são informações que a gente precisa ter para cuidar coletivamente, mas eu passo pelo autocuidado, né? E hoje, o que é mais importante? Nós precisamos vacinar. Qualquer vacina, né? Então, a gente tem protocolos de segurança em torno de 70% de proteção com relação às vacinas, né? Isso vai garantir essas... Lembra que eu falei lá atrás dos sintomas psicossomáticos, dos sintomas sociais? A vacina, ela é uma conduta que garante diminuir os sintomas psicossomáticos, né? Porque diminui a sensação de medo, eu melhoro a proteção coletiva, né? E a gente vira cobertura para quem não vacina, né? Claro que a gente ainda está aí nos protocolos de gravidade para vacina, mas a gente já sabe da importância disso. E é um desafio hoje, porque a gente tem muita informação falsa, muita informação equivocadíssima com relação ao próprio tratamento, tá? E aí, gente, isso é saúde emocional. Pensar nesses protocolos vai gerar para nós fator de proteção, né? O que vocês estão fazendo com relação à própria saúde? Avaliem. É o primeiro passo quando chega no consultório, por exemplo. Vamos avaliar como você está cuidando da sua saúde emocional. Já parou para pensar? E não necessariamente esses fatores são de ordem física, né? Que vão afetar, por exemplo, a falta de objetivo definido no trabalho. Será que eu estou fazendo um trabalho que eu gosto?
Será que eu estou aqui só por necessidade? E não tem problema se for, não. Mas isso precisa estar claro para a gente pensar no nosso desenvolvimento psíquico, pensar em saúde emocional no momento de tanta vulnerabilidade, né? Porque isso também aumenta o nível de ansiedade, vida afetiva vazia, fé pouco consistente, ansiedade fora do controle, também vão gerar desequilíbrios. Ah, isso é mágica? Não mesmo. Não mesmo. É fácil? Muito menos. Mas é possível, né? A gente pensar nesse autocuidado para trazer qualidade de vida para o espaço do trabalho, tá? E aí, se isso vem para o espaço do trabalho, provavelmente nas outras relações de vocês, essas condições já vão estar sendo ajustadas, né? Todo ser humano, gente, tem comportamento, conduta, atitude, hábito diferente. Conviver é uma arte, né? A primeira condição básica para a gente ter saúde coletiva é o olhar que nós damos para as diferenças, né? E eu não tenho que amar o outro, né, de paixão, mas eu preciso respeitar as diferenças. E muitas vezes entender o que me incomoda na diferença do outro, porque às vezes é meu e não do outro. E eu estou adoecendo e vulnerabilizando o meu espaço de trabalho pelas diferenças, né? Então, avalie como está esse olhar, avalie como estão essas relações. Isso não serve só para o nosso trabalho, né? A maneira como a gente lida com a nossa emoção, ela tem um impacto. Então, se eu vitimizo, né? Chicotinho nas costas, a probabilidade do meu corpo funcionar nessa vitimização, ela é muito maior. Então, aumenta aí hormônios do estresse, aumenta hormônios que fragilizam, eu vou adoecer. Esse é um autocuidado importante. Avalie como vocês estão olhando para a sua saúde emocional. Precisa estar dentro de um consultório com um psicólogo? Não. É bom que esteja, né? Mas não é o que define saúde. Não adianta eu estar lá e estar preocupada com o horário que eu tenho que chegar em casa e fazer janta. Porque isso é uma realidade. Mas avaliar, né? Se perceber, olhar para essas condições, isso é possível. E, claro, é um aprendizado, né? Isso não vai acontecer também de um dia para o outro. Quanto antes a gente começar, melhor, né? Como seus valores, crenças e princípios se traduzem em suas ações no seu estar no mundo. E aí, o que eu falei para vocês, a espiritualidade, ela tem trazido condições de saúde psíquica, né? Então, a ciência já fala disso há um tempo, a medicina já valida, né? Os cuidados paliativos, por exemplo, falam muito dessa perspectiva espiritual no movimento da saúde. Então, a gente entende a necessidade de olhar para a condição espiritual, tá? E aqui ela funciona, inclusive, como fator de proteção, né? Não é nem rede de apoio, né? É um dos poucos parâmetros que a gente valida diretamente como fator de proteção, é o cuidado à espiritualidade, tá? E aí a gente não fala de religião, tá? A gente fala de espiritualidade, desse contato com o ser divino, com Deus, dentro da sua religião, dentro do seu espaço religioso. Isso é fator de proteção para a gente evitar algumas formas de adoecimento, tá? Conhecer e gerenciar os fatores que afetam sua satisfação no trabalho. Então, agora, mais do que em outros momentos, tem aparecido muito isso. Mas eu tô aqui por causa do salário. Eu tô aqui porque foi meu primeiro emprego. Eu trabalho aqui porque nunca é porque gosta, ou nunca tenho tesão pelo trabalho, nunca é pelo prazer. Precisa ser, né? Isso quer dizer que eu tenho que, então tá, vou ali pedir demissão, vou embora? Não. Mas é possível avaliar como é estar nesse trabalho para se auto-perceber na relação também, né? E a preocupação especificamente com a avaliação do trabalho, eu falo que a gente precisa ser muito egoísta, né? Porque ela tem que ser do eu. Tem que ser do eu, senão nada fica bom, né, gente? Nada fica bom na relação do trabalho, né? Focar as oportunidades e não nos problemas, isso também é uma escolha, né? E ser fornecedor de alternativas. Por que a gente fala em focar
nas oportunidades e não nos problemas. Porque tem pessoas que estão tão frágeis, que fica só na zona da reclamação. Pode observar se essa pessoa não adoece com mais facilidade, né? Ou se ela não tem um repertório fisiológico mais vulnerável. Então, isso é opção. Entender isso como fator de proteção é opcional. E às vezes a pessoa precisa de auxílio profissional. Não necessariamente, mas às vezes ela precisa, até para ela dar o start de pensar individualmente, para depois ela se organizar no ambiente de trabalho, né? Então, são questões que a gente precisa pensar na nossa autonomia. E nós, né? Nós temos autonomia para poder entender que a minha saúde, nesse momento, ela precisa ser gerida por mim, né? Tem que ser essa autogestão, né? Uma grande amiga falava assim para mim, aí no Recursos Humanos, no DRH, ela falava assim para mim, às vezes você precisa empurrar a sua vaquinha, né? Então, quando eu falei para vocês, né? Quando eu saí do Recursos Humanos para ficar só na docência, ali foi empurrar minha vaquinha, porque eu não queria sair, né? Isso é entender os movimentos profissionais que vão me gerar saúde, que vão me gerar zona de proteção, que vão me gerar bem-estar, que gera fator de proteção, né? Mas eu preciso ter a autonomia para fazer isso, né? Isso é pensar nos nossos desafios, né? E aí, claro, né? Isso aqui eu tiro de uma história, tem uma historinha que eu gosto muito de trabalhar na saúde ocupacional, que são os movimentos dos animais, né? Descansar como um gato, tem uma série deles, né? Eu trouxe aqui só esse para não prolongar aqui com vocês também, né? A gente precisa ter essa autonomia profissional e ela é fator de proteção para a nossa saúde no ambiente de trabalho, tá? É isso. Eu acho que quando a gente fala de fator de proteção, e eu tenho fortalecido muito isso terapeuticamente, é essa balança que a gente cria no ambiente de trabalho, né? Entre cuidar e curar. Cuidar e curar. Porque a cura, a rede de apoio, ela pode funcionar como cura. Mas ela funcionando como cura, ela pode ser um fator de proteção para eu cuidar do outro. E isso é muito importante nas relações de trabalho. Até porque, gente, esse é um movimento cíclico. Vocês vão perceber isso na própria experiência, né? Então, quando eu consigo me adaptar no sentido de cuidar, né, no sentido de acolher, eu tenho como validar essa situação, tirar aquilo que, ok, deu certo, e tem que ter dado certo para mim, para depois dar certo para o outro, né? Senão não vai funcionar, vai capenga, né? O autoconhecimento mesmo, para poder observar e continuar fazendo esse movimento cíclico do cuidado. E mais do que nunca, a gente precisa estar alerta para isso, porque essas situações que a gente passa agora, né, no olho do furacão da pandemia. O que é o olho do furacão? É o lugar mais seguro do furacão, né? Mas é o lugar que a gente vê todo o furacão, né? Então, é nesse lugar que a gente está agora para a gente se ajustar, porque provavelmente os impactos ocupacionais da pandemia, alguns estudos falam em 5 anos para a gente se reorganizar. E aí, gente, nós vamos parar de trabalhar? Não mesmo, né? Mas a gente pode trabalhar melhor, né? Pode trabalhar com mais saúde, né? Com mais equilíbrio psíquico. É possível, né? Ninguém falou que a brincadeira era fácil, tá? Mas é possível, né? Então, essas adaptações vão permitir que nós também sejamos fator de proteção no ambiente de trabalho. E isso, quando acontece, é muito bacana, né? Então, eu sou rede de apoio ou eu tenho rede de apoio. Mas quando eu tenho rede de apoio e essa rede de apoio, ela é fator de proteção para mim, eu também sou fator de proteção para o outro, né? Claro que não é mágica, mas é um movimento que a gente consegue se ajustar agora, né? Isso é muito importante, tá?
Medidas de proteção vão ajudar a reduzir medo e ansiedade, que são os principais fatores para o adoecimento por causa do trabalho. Eu tenho feito alguns estudos se de fato, né, eu tenho lido um material do Canadá, alguns profissionais questionando se medo e ansiedade são de fato os fatores que adoecem no trabalho. Eles estão defendendo uma nova tese, que há um movimento individual nisso aí e que acontece no trabalho porque é o lugar que a gente fica mais tempo. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Fato é que hoje a gente pensar na nossa saúde psíquica vai gerar condição para a gente poder sustentar a minha saúde e a saúde do outro. E aí, consequentemente, eu penso em qualidade de vida no trabalho, né? Porque a qualidade de vida é esse ambiente, bacana de trabalhar, né? É esse ambiente minimamente razoável com as relações, né? Para sustentar essas condutas como medidas de proteção, tá? É isso. Eu quero finalizar com vocês com esse outro poema, né, do Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que fala muito do nosso lugar, né? E lugar de cuidar, né? Então, memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sentido, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão, né? Então, era isso que eu preparei para vocês. Aqui tem meu telefone, meus contatos. Estou à disposição de vocês. Deixa eu fechar aqui. Podemos perguntar? Pode, por gentileza. Eu achei assim, a palestra espetacular, meus parabéns. Tá? E eu gostaria de, do lado prático, tem algumas coisas que são importantes. Por exemplo, eu acho que essa rede de apoio é fundamental. Pelo meu lado da espiritualidade, eu tenho feito isso com pessoas de fora, certo? Eu sempre tenho levado alguma coisa que seja positivo, mensagens positivas, e às vezes retiradas de fake, que as pessoas ficam desesperadas por causa de algumas fakes que recebem. Mas dentro do trabalho eu não sei como a gente pode colocar isso, principalmente como talvez aqui, né, participantes participam. Por um lado, tem dois pontos muito interessantes, que é o lado disso não ser inoportuno, porque às vezes pode ser, né, as pessoas começam esse cara toda hora está falando isso, está colocando isso. Eu não sei se formalmente a gente podia pensar em alguma coisa, talvez você poderia ter alguma ideia, no sentido da gente não perder, né, esse caminho, porque é urgente que a gente não deixe as pessoas ficarem nesse estresse. Eu tenho uma amiga que esses dias me ligou desesperada, porque recebeu uma fake, tá, e ela estava para tomar a vacina e não sabia se tomava ou não. Olha que loucura. Mas vamos lá. Obrigado. Eu que te agradeço. Olha só, eu costumo falar que o melhor exemplo é o nosso, né? E a gente não consegue, Anésio, mudar todo mundo se a gente também não é o exemplo pelo comportamento. Então, não tenha dúvida. Se você se organiza para ter saúde emocional, isso vai aparecer na coletividade. Porque as pessoas vão perceber o que você faz. Tá? É claro que a gente precisa, e eu acho a sua preocupação pertinente, que é do cuidar dos pares, né? Do cuidar coletivamente. Mas nem sempre a gente vai alcançar isso. Por quê? Pessoas têm momentos diferentes, né? Pessoas têm momentos e têm condutas que elas validam em tempos diferentes. Então, por isso que eu falei desde o começo, a gente precisa pensar na nossa saúde, no autoconhecimento, na autopercepção daquilo que é seu. Na medida em que a gente se estabelece, se fortalece, não tenha dúvida, as pessoas vão perceber esse movimento como um movimento de saúde, né? Com crianças, a gente trabalha muito a questão da fruta que estraga na fruteira, né? Se uma estraga e as outras não estão muito atentas, o que acontece?
estraga tudo, né? O movimento de saúde é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Claro que a gente tem aí e um detalhe importante na sua fala, respeitar os espaços, né? As distâncias, e inclusive as distâncias psicológicas, né? A maturidade psicológica das pessoas que estão próximas, porque às vezes eu falar assim, poxa, liga para sua mãe, tem tanto tempo que você não fala com sua mãe, e a pessoa está num momento de vulnerabilidade, ela fala assim, eu não quero falar com minha mãe, quem é você para mandar eu falar com a minha mãe? E eu estava entendendo que a mãe era fator de proteção para ela, né? E às vezes não é mais. Então, faça o movimento individual. A minha sugestão, né, é que os movimentos individuais, eles fortalecem as condutas coletivas. Isso eu não tenho dúvida. E, claro, se você tem uma preocupação que é social, talvez ajustar isso com outras pessoas que afinam com a sua preocupação, né? Mas a gente não vai resolver 100% o tempo inteiro, viu, Anésio? Infelizmente. Okay. Porque é o que eu falei lá no começo. Eu preciso entender que eu tenho necessidade, que é um desafio a minha saúde emocional nesse momento. Porque senão eu vou trabalhar capenga um tempo até não conseguir mais exercer a minha atividade. Tá? Muito bom. Obrigado. Obrigada a você. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não? Então, Andréia, muito obrigado. O tema foi muito bem abordado. Nós temos muito que aprender com isso, porque estamos vivendo toda essa realidade. As dificuldades estão aí presentes, né? A pressão, por exemplo, agora na PUC nossa, são 4 meses que começam hoje de redução salarial, a gente tem que se reinventar, ver como é que complementa tudo isso, porque o complemento do governo não preenche tudo. Então, são desafios novos. Aliás, o ano passado teve, né? Mas esse ano agora começa de novo. Então, temos muito que aprender e tudo isso veio no momento certo, né? Te agradeço, viu, Jorge? Agradeço a oportunidade, estou à disposição de vocês. E eu sei que vem tempos difíceis agora, até o final do ano, né? Em vários aspectos, mas que a gente possa nos perceber numa nova rotina, né? E naquilo que é possível, porque a gente tem pessoas que dependem da gente também, né? Não só no trabalho, mas na família. E a gente precisa muito cuidar, né? Da nossa cabeça, do nosso coração, para poder conseguir passar por tudo isso, inclusive sobreviver a tudo isso, tá? Agradeço a Conceição, acho que a Sandrinha ainda está aqui, né? Pela oportunidade, estou à disposição de vocês. Sempre que precisar, pode chamar. E bom trabalho para vocês. Eu acho que vocês estão aí com um evento belíssimo, extremamente importante nesse momento. Eu espero que vocês consigam aproveitar tudo isso aí para a saúde coletiva, né? De todos nós na instituição. Muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos, Andréia. Obrigada, gente. Vou sair aqui, então. Bom evento para vocês. Aproveitem. Valeu, obrigado. Gratidão. Pessoal, amanhã, então, nesse horário, Campo 5, virtualmente também. O Heitor mas o Robson vão cuidar dessa parte aí com mais presença, né? O Heitor vai ser o nosso anfitrião aí com o Robson. Obrigado, Robinho. Maravilha. Obrigada a todos. Amanhã. Valeu, Jorginho. Valeu, até mais, moçada. Valeu, Jorge, foi muito bom, tá? Eu acho que serve, inclusive, de forma também de trabalho, né? A gente pode pensar não só no Simpar, mas também em outras formas que a gente, de vez em quando, tem alguma coisa semelhante. Vamos lá. Isso aí. Valeu, pessoal. Até amanhã.
Falou. Obrigada. Robinho, lembra de encerrar a gravação aí para nós, por favor.